As ações da Petrobras até ensaiaram uma alta durante grande parte do dia, chegaram a se valorizar hoje 6%. Caiu muito. Porém, no final da sessão da Bolsa, os papéis acabaram fechando novamente em baixa. Dá uma olhadinha aqui no nosso telão, quantas ações ou como é que elas se valorizaram nesta sexta-feira também, para ficar mais didático, a gente escreveu os números aqui. Então, nós temos aqui prioridade de distribuição de dividendos para a chamada Petro 4, queda de 2%, ela fechou em 4,41%. Aliás, em média, essas ações a gente já mostrou para você aqui, chegou a 37, 38, hoje está em R$4. Além das preferenciais, vamos mostrar então as outras ações da Petrobras que variaram também no pregão de hoje. Ordinárias, com direito a voto em assembleia, caiu 1,27% no pregão, está valendo um pouquinho mais que R$6,21. R$6,21. Bom, nós gostaríamos de entender um pouquinho por que isso acontece. Nós temos nosso convidado aqui, que está aqui conosco, que é o economista André Rocha, que está aqui conosco. André, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, André. Obrigado. André, primeiro me diz o seguinte, basicamente, o que difere uma ação preferencial de uma ação ordinária? Certo. A Petrobras é uma sociedade anônima e o seu capital social é formado por ações ordinárias, que têm direito a voto, por isso são chamadas também de ações votantes, e ações preferenciais, que não têm direito a voto, só em circunstâncias muito especiais. No caso da Petrobras, ela tem direito a um dividendo mínimo. Então, em algumas situações, ela pode ganhar mais dividendos do que a ON, que é a ordinária. E isso vinha acontecendo nos últimos anos. O lucro da Petrobras não era suficiente para pagar de forma equânime as duas ações. E a Petro 4 ali, né, as ações não votantes, as preferenciais, a cotação negociava com prêmio sobre a ON. Por quê? Porque o dividendo pago para as preferenciais era maior do que o dividendo pago para as ordinárias. O acionista controlador que tem as ordinárias, que é o governo, né, a União. Só que com a situação financeira caótica que a empresa vive, no exercício de 2015, a diretoria da Petrobras decidiu não pagar dividendos, nem para a ON, nem para a PN. Ninguém recebeu nada? Ninguém recebeu nada. E aí o que aconteceu? Esse prêmio que a PN tinha sobre a ON se inverteu. Você pode ver ali. Hoje a ação da PN está em torno de 4,40, como você mostrou ali, e a ON está valendo mais, está valendo 6. Por quê? Porque não tem mais sentido você ficar na preferencial, que não tem voto e não está recebendo dividendos. Então você vai para a ON, que tem dividendo, tem o voto pelo menos, né? Sim. Então, porque a preferencial ela tem um direito econômico, né? Entendo. Se você não está tendo esse direito econômico, você fica pelo menos com o direito político, que é o voto, na ON. Né? Então, por isso que inverteu isso. Você pegar o gráfico dessas duas classes de ações nos últimos anos, já ocorreu o inverso. Um prêmio, né? A ação preferencial negociava com valor superior ao das ONs. Agora, a gente tem aqui até lembrado que a Petrobras é uma empresa de capital misto. Isso, economia mista. Isso. 51 é do Estado, 49 é da iniciativa privada. Isso, nas ONs. Não é isso? Agora, aonde é? É nas preferenciais? Isso, quando eles falam isso é nas ONs, nas ordinárias. Nas ordinárias. Porque dá direito a voto. Tá. Né? Então a União ela tem que ter, para ela ter o controle da empresa, ela tem que ter 50% mais uma ação para conseguir o controle da empresa. Das ordinárias. Porque tem direito a voto. Isso, Quer dizer, preferencial, ela pode vender tudo? Pode vender tudo. Ah, tá. Entendi. Agora, no capital total da empresa, como é que fica? Então, tem algumas, por exemplo, Benespar, que ainda tem preferenciais também. Sei. Mas para exercer o controle da empresa, a União poderia ter só ONs, 50% mais uma ação. Entendi. E aí, porque a PN não dá voto, então ele não tem como tirar o controle da União. Entendo. Mesmo... Agora, quando a gente diz que o investidor maior tem o controle, e tem, no caso aqui, é representado pelo Estado brasileiro, não é? Quer dizer, os pequenos acionistas não têm voz? Então, tem voz... Quem que representa os pequenos acionistas? Então, eu sou pequeno acionista, nunca ninguém me perguntou nada. Não, no Conselho de Administração tem um representante dos acionistas minoritários, tanto de preferencialistas quanto de ordinaristas. Agora, o problema é que é uma ou duas vozes contra... geralmente o conselho formado por indicados pelo governo. Pelo governo. Isso mudou nessa nova composição. Sei. Mudou um pouco, né? Antigamente, geralmente, o ministro da Fazenda fazia parte do Conselho de Administração. Fez parte. A Dilma fez parte. Exatamente.
Hoje isso já não está ocorrendo mais. Então a governança, eles estão tentando melhorar a governança da empresa. Se vão conseguir, Desculpa, pera um pouquinho. é outra conversa. Melhorar a governança quer dizer o quê? Em vez das indicações serem políticas, Isso, elas serem devem mais ser técnicas. é isso? Exatamente, exatamente. Exatamente. Isso e não ocorria desde então, né? Agora, depois dessa crise, porque na verdade a Petrobras, se fala muito na Lava Jato, na minha opinião, o problema maior foi a política empreendida pela companhia nos últimos anos, que botava um preço do derivado subsidiado aqui dentro, enquanto o preço do petróleo estava caro lá fora. Como o Brasil não é autossuficiente em petróleo ainda, deve se tornar... Mas não era autossuficiente? Não, autossuficiente Fizeram não. uma festa, botaram... Não, no futuro. No futuro. Mas o futuro a Deus pertence. Pensei que já tivesse acontecido. Não. É só 2020, agora menos. Agora nem em 2020, porque a Petrobras, com a carência de caixa, não vai conseguir investir de forma a se tornar o Brasil autossuficiente em 2020. Né? Porque tem reduzindo investimentos, porque o caixa da empresa tem sido negativo, né? Entendo. Bom, então em função dessas... Agora uma coisa. Uma empresa pode dizer não vou pagar dividendos? Pode, porque... Quantos anos ela pode deixar de pagar dividendos? Então, na lei de sociedade, a lei de sociedade anônima, que é a lei de 76, tem um artigo que diz que se a administração achar que a companhia tem problemas financeiros, ela pode levar na Assembleia e decidir não pagar dividendos. Como a União tem mais de 50%, ela decide não pagar. Então, você pode ficar 3 anos sem pagar dividendos, e aí no 4º ano, aí tem uma discussão se é 1 ano, se é 3, a doutrina jurídica tem uma discussão sobre isso. Aí, se ficar esse tempo todo, eu acredito que seria 3 anos, na minha opinião, no 4º ano, aí o preferencialista ganharia direito de voto e a União perderia o controle. Mas até lá é provável que eles vão pagar algum dividendo, né? Bom, o assunto Petrobras, você sabe que é um assunto que gera muita pergunta dos nossos telespectadores e internautas. Eu gostaria que você respondesse. Por favor, Bárbara. Boa noite, André. A pergunta é do Rogério Marchetti, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele diz assim: os acionistas com direito a voto têm condições de ajudar a Petrobras até mesmo para não saírem perdendo? É difícil, né? Porque, na verdade, o controle, quem tem o domínio sobre a empresa, né, de definir diretoria, política de preço, é o acionista controlador, né? Então, o minoritário, ele fica à mercê do que for decidido pelo governo. Não tem muito como fugir disso. Quer dizer, você, então, faz política econômica com a empresa, é isso ou não? Então, essa é uma discussão que já chegou ao Supremo, né? Chegou no Supremo? Já chegou, foi o primeiro caso com a Eletrobras, não com a Petrobras. Sim. Se a empresa de sociedade de economia mista, como a Eletrobras, como a Petrobras, pode fazer política econômica. Entendo. Então, alguns concordam que pode, porque na lei das SAs mesmo fala isso, e mesmo na Constituição, e outros acham que não. Se ela botou ações no mercado, ela tem que objetivar o lucro. Claro. E esquecer políticas sociais, etc. Mas há uma discussão sobre isso que chegou ao Supremo agora, mas ainda não foi julgado. Sei. E a CVM também, que é a Comissão de Valores Imobiliários, também tem começado a tratar sobre o tema. Porque quando ela foi fundada, em 54, eu já era nascido, muito tempo, o nome era Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Isso. Então ela nasceu já como uma companhia de capital misto. Isso. Ela não é estatal. Não é estatal. Porque o pessoal vem falando, então, aí estatal. muitas pessoas falam, quer fazer política social, cria uma empresa pública com 100% do capital do governo, e aí sem minoritário da população, né? Pegando a poupança da população, e aí você faz a sua política social. Sei. Mas não é o caso, por exemplo, de Eletrobras, de Petrobras e de algumas estaduais, CEMIG. Que são de capital misto. Misto também. A própria CESP, a Copel no Paraná, são empresas de sociedade econômica que têm controle do governo, no caso desses aí, 3 últimos que eu falei, estaduais, né? Minas, São Paulo e Paraná, respectivamente, e acionistas privados também, minoritários. André, vamos continuar a nossa conversa aqui, Santinho, para que você fique um pouquinho aqui, para a gente vai falar aqui no nosso portal. Quem está aqui conosco, gentilmente, é o economista André Rocha. André, outra pergunta que eu queria te fazer. Se atribui ao Rockefeller, fundador da Standard Oil, a seguinte frase: o melhor negócio do mundo é uma petroleira bem administrada. Né? E o segundo melhor negócio do mundo é uma petroleira mal administrada. Quer dizer, o negócio é bom de qualquer jeito. O que aconteceu com a Petrobras? Aconteceu uma desgovernança, né? Uma política de preços dos derivados
inadequada, né? Porque, como eu falei, o Brasil não é autossuficiente em petróleo ainda, precisa importar, e quem importa é a Petrobras. Então, subsidiava o consumo doméstico e comprava um petróleo mais caro. Só isso aí foram 60 bilhões, mais ou menos, de furo de caixa. Esse pagamento é entre 2011 e 2014, mais ou menos. Que é 10 vezes o que eles contabilizaram como propina, que foi 6 bilhões de reais. Então, o erro de política econômica empreendida pelo governo causou um dano 10 vezes maior que a Operação Lava Jato, se os 6 bilhões que eles contabilizaram estiverem corretos. Aí há pessoas que dizem que pode ser mais, tal. Mas você vê como é que só isso foi muito pior para a empresa do que a Operação Lava Jato, por exemplo. Provocou um rombo de caixa na empresa. Um rombo de caixa. E a empresa está com um problema de fluxo de caixa? Fora a questão também de você comprar mais caro por ter que comprar conteúdo nacional. Então, você acaba comprando, às vezes, mais caro, porque você tem um produto mais barato lá fora, né? É uma empresa, se você for analisar em termos de estrutura de pessoal, inchada, quando você compara com algumas empresas no mundo semelhantes. Então, isso tudo vai gerando uma quebra de caixa, né? E com o preço do petróleo agora caindo muito, piorou mais ainda, porque também começa a tornar inviável o grande valor que a empresa tem, que é as reservas no pré-sal. Então, com o preço do petróleo muito baixo, fica antieconômico você explorar o pré-sal. É muito custoso. Exatamente. André, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Obrigado pelas explicações, ficou muito claro, muito Ótimo. didático. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, daí a participação então do André Rocha conversando um pouco conosco, explicando aqui no nosso portal r7.com algumas questões relativas à Petrobras para ficar mais claro, porque às vezes nós mesmos jornalistas acabamos embolando no meio do campo, né? Como, por exemplo, essa correção que ele fez, da gente ficar chamando a empresa de estatal quando ela não é empresa estatal. Nós temos tentado corrigir aqui, mas tudo quanto é lugar está escrito estatal. Aí tem que perguntar para quem entende, para a gente tentar continuar acertando. Em 24 segundos, a gente está de volta.